Olá, nós estamos aqui já no quarto dia da campanha. Não desista ainda, não importa se você não conseguiu fazer de uma forma que você, aos seus olhos, você acha que era correto. O importante é não desistir, porque aqueles que desistem já perdeu antes de tentar. Então, eu gostaria de deixar uma palavra de meditação para vocês. Lá no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 ao 17, eu não vou ler, mas eu vou falar sobre aquilo que, vou dar uma resumida. Mas a palavra diz que Jesus chegou numa cidade chamada Cafarnaum. E quando ele chegou naquela cidade, uma multidão cercava Jesus. Então, quando ele chega naquele lugar, havia um homem que ele era um centurião. Centurião, ele é um comandante sobre 100 homens da tropa romana naquela época. Então ele era um homem que ele morava ali naquela cidade, e ele era um homem de grande valia para o exército romano. Ele era um homem honrado. E a Bíblia diz que aquele homem, ele chegou diante de Jesus, diante de toda a multidão, e ele se humilhou, reconhecendo que Jesus era poderoso, porque naquela época as pessoas que exerciam algum cargo, raramente elas se inclinavam para as coisas de Deus, principalmente sendo um romano, porque aos olhos do homem isso seria demonstrar que a pessoa seria fraca, se curvar diante de algum Deus. Mas ele lançou de si todo o orgulho, tudo aquilo que o impedia de estar diante da presença de Jesus, e ele foi até a multidão toda conhecia aquele homem daquela cidade. E aí ele chegou diante de Jesus e falou: Senhor, tenha misericórdia do meu servo. Ele tinha um escravo, mas ele tratava esse escravo como se fosse um filho. E ele disse: o meu servo está doente, e eu te peço que o Senhor cure ele. E Jesus falou: vamos na sua casa. Ele falou: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas diga uma só palavra, e eu sei que o meu servo será curado. Porque eu sou homem de autoridade. Ele estava dizendo assim: eu sou homem de autoridade. Tem pessoas que estão ao meu serviço. Então ele disse: se eu digo a um soldado, vá, o soldado vai. Se eu digo a ele, vem, ele vem. Então, ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Ele falou: diga uma só palavra, e eu sei que o meu servo será curado. E Jesus ficou maravilhado com aquele homem. Como que alguém pode deixar Deus maravilhado? Como que alguém pode deixar Jesus maravilhado? E o Espírito Santo, quando nós temos fé. Então, quando aquele homem ele disse: eu creio na sua palavra, diga uma só palavra e eu sei que meu servo será curado. E aí então o que aconteceu? Jesus disse: nossa, estou maravilhado. Ele falou diante de toda a multidão: eu nunca vi um homem com uma fé tão grande, nem em todo Israel, em todo o país. Não tinha alguém com a fé igual a daquele homem. Então, Jesus falou: seu servo está curado. E aí eu quero que você entenda essa passagem. Ele disse: seu servo está curado. E ele foi para a casa dele. E quando o empregado dele o encontrou, um outro empregado, ele disse: o teu servo, que era um filho para ele, está curado. E ele disse: a que horas foi? E ele falou a hora, e ele entendeu que era aquela mesma hora que Jesus liberou a palavra. Olha que coisa maravilhosa. E este mesmo homem
Lá no Novo Testamento, que aconteceu essa passagem do centurião, este mesmo homem, quando Jesus havia morrido, ele foi chamado para constatar se Jesus estava morto. Ele foi chamado por Pilatos para que ele fosse fazer uma revisão antes de levar ele para o sepulcro. E ele disse: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Ele já acreditava que Jesus era o Filho de Deus, mas naquele momento, até na hora da morte, ele disse: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Porque este mesmo homem foi chamado para constatar a morte de Jesus, que ele teve que fincar a lança no seu Senhor, teve que feri-lo. E era hábito que quebrasse as pernas daquele que era crucificado, porque eles não morriam, eles rapidamente, morriam lentamente. Então, antes do final do pôr do sol, que era na sexta-feira, por eles respeitar os costumes judaicos de guardarem o sábado e começava no pôr do sol, da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Então, eles tinham que matar todos aqueles que foram sentenciados à morte na cruz. A cruz romana, ela era um T, que era só para sustentar os braços e pregar os braços e as pernas. Na verdade, de Jesus foi a cruz que nós conhecemos, que ela ultrapassa, ela não é um T, ela ultrapassa, porque no de Jesus eles tiveram que pregar qual foi o seu pecado, e lá está escrito: Rei dos Judeus. Esse foi o pecado dele, porque ele disse que era o rei, ele disse que era Rei dos Judeus. Então, na hora que aquele homem, ele enfincou a lança em Cristo, ele viu que ele já estava morto e não havia sangue algum, a não ser água no corpo de Cristo, porque aquele sangue havia escorrido completamente. E ele disse: verdadeiramente esse é Filho de Deus, porque tudo apagou, escureceu. Às 3 horas da tarde, ficou como se fosse meia-noite. Não havia brilho de sol, tudo se escureceu. E ainda houve um grande terremoto que abalou os alicerces da terra, que foi um terremoto que chamou a atenção de vários reis, vários países, e cada um mandou investigar o que estava acontecendo naquele momento. Mas naquele momento que a terra estava sendo abalada aos 4 cantos, Deus estava de luto, porque Ele entregou o seu Filho para morrer por amor de nós, por amor de você. Então não deixa ninguém dizer que você não tem valor. Aquele homem centurião, ele era um homem que ele ajudava a construir igrejas, que na época sinagogas, porque ele acreditava na fé, naquela palavra. E a Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé, Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter a fé que agrade o nosso Deus. E este homem, ele continuava fazendo bem, dando esmola, ajudando. Esse mesmo centurião, ele recebeu uma visita do apóstolo Pedro, porque Deus não esqueceu dele. Deus não esqueceu dele. Jesus não esqueceu. E este homem chamava Cornélio, e ele estava orando a Deus. E Deus deu uma revelação a Pedro, dizendo
Pedro, pode alguém deixar impuro aquilo que eu purificar? E Pedro disse, não, Senhor. E Deus deu uma visão para ele, onde ele viu um lençol com vários animais, e esses animais, o povo de Israel não come, porque eles consideram impuro, não come e nem toca. E Jesus falou, vá à casa de Cornélio, porque ele está orando por mim. Deus não se esqueceu. Jesus não esqueceu dele. Deus está dizendo para você, eu não me esqueci de você. Quando ele disse, Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa. Não é pelo valor das coisas que a gente faz, que às vezes nós erramos. Se Deus fosse puxar meu currículo, o seu, fazer uma lista de todos os nossos erros até agora, será que quem de nós escaparíamos? Você tem que entender isso, que não é porque você merece, ou que alguém merece e o outro não merece. Todos nós recebemos o dom da salvação. Ele é de graça. Deus não deu para o homem distribuir, mas sim para o seu próprio Filho Jesus, porque Ele sabe que o homem se vangloria das suas obras. Mas Jesus, Ele deu a todos o poder de serem chamados filha e filho de Deus. Todos que creem. E Deus não está te dando espírito de covardia. Deus não te deu espírito de covardia, Ele te deu o espírito da fé. Você, não importa a religião que você está, se você está frequentando igreja ou não, mas uma coisa você tem que colocar, quando alguém falar, você é de qual igreja? Ou de qual religião? Você tem que dizer, eu sou da fé. Você tem que ser da fé, porque tem muitas pessoas que têm títulos, mas a fé está morta. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Este homem, só Deus sabe quantos anos ele não passou com o coração contrito, pensando que tinha pecado contra Deus, tendo que enfiar a lança. E ele glorificou a Deus porque ele não teve que matar o Senhor. Mas ele não teve consciência pesada sobre isso, de matá-lo, mas de saber que ele enfiou a lança e ele entendeu que ele entregou sua última gota de sangue, a última gota, para que nós pudéssemos receber o dom de Deus, que é a salvação e a vida eterna. E esse homem foi chamado por Deus lá na frente. Ele continuou, se ele fazia coisas boas diante dos homens, ele fazia muito mais diante de Deus, porque ele não procurava ser reconhecido. Ele procurava servir a Deus. E é essa oração que nós vamos fazer hoje. Nós vamos orar e você vai falar, Deus, eu não vou esperar nada de ninguém. Eu não vou esperar nada que eu não possa fazer. Então você vai ter que se esforçar. Você pode estar se sentindo perdido, eu já disse isso acho que no primeiro dia da campanha. Você pode estar se sentindo sem direção, mas eu vou lhe dar uma direção. Faz o melhor que você pode fazer. Em tudo que vier à sua mão. Veio um copo na sua mão, zela por ele. Lava, cuida. Veio um animal, zela. É um filho, é a esposa, faz o seu melhor. Faça o seu melhor. É um trabalho, mas esse trabalho eu não quero, ainda que seja. Capinar quintal. Não é um trabalho indigno,
Eu estou dizendo que se você está fazendo algo que você não quer, Deus é poderoso para te direcionar aonde você tem que fazer. Mas uma coisa nós temos que aprender com esse centurião, com a fé dele. Ele não olhou para o seu cargo, ele não olhou para a sua inteligência e nem ele olhou para a sua força, para aquilo que ele fazia. Mas ele olhou para aquele que é mais poderoso do que ele. Ele falou: Senhor, ele estava dizendo: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma só palavra e meu servo será salvo. E lá na frente, o Espírito de Deus lembra deste homem, o Espírito de Jesus, e faz com que Pedro vá lá na casa dele para dizer que ele não é digno, mas que Deus estava sobre a vida dele, porque grande é o amor de Deus. E Deus entrou naquela casa, orou por ele, o apóstolo Pedro, e o Espírito Santo fez morada na casa dele. E Deus quer que você tenha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te guiar em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Deus vai te ensinar a estruturar. Deus pode mudar a sua história num abrir e fechar de olhos. Deus disse que pode mudar a nossa vida num momento. Um momento é o quê? É segundos. Um abrir e fechar de olhos. Mas Deus não quer mudar, porque Ele quer que você reconheça qual é o seu estado, e Ele quer que você vá junto com Ele aprender a mudar a sua vida, para que nunca mais você venha de novo ter que enfrentar essa situação, para que nunca mais essa situação seja a sua corrente, seja a sua prisão, o seu cativeiro, a sua sina, a sua cruz, o seu karma. Não sei o que você pensa, o que é. Tem gente que fala: olha, parece que eu joguei pedra na cruz, a minha vida é só sofrer. Desde quando eu nasci, eu só lembro de sofrimento. Pois passa a mudar a sua visão, porque Deus quer mudar a sua história. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nós vamos basear nossa oração lá em cima do Salmo 105. Amém? Então, tira um tempo. Todas essas orações, tira um tempo. Quando você for fazer a campanha, faça sem pressa, para que você venha se entregar diante de Deus. Fazer a oração de fé, uma oração forte, que venha realmente chegar ao coração de Deus. Ainda que você repita as palavras que eu estou falando, elas não são minhas, elas são do próprio Deus. E aí nós vamos orar lá em cima de Salmos. Versículo 1. Senhor, eu te louvo, eu invoco o teu nome, e eu te peço, meu Deus, que a tua obra, as tuas maravilhas sejam engrandecidas diante da face da terra. Abençoa-nos, Senhor, para que nós podemos cantar na tua presença, para que nós podemos entoar os salmos, para que podemos falar das maravilhas que só o Senhor faz. Nós queremos glorificar o teu santo nome. Nós queremos que o nosso coração se alegre, meu Deus, na tua presença. Na tua palavra diz que aqueles que buscam o Senhor vão se alegrar. Então nós queremos viver uma vida de alegria, uma vida, meu Deus, que realmente venha manifestar a tua presença, porque nós não queremos dizer Senhor e andarmos de cabeça baixa e andarmos sentindo culpa, medo, por causa das situações da vida, por causa dos vendavais, dos temporais. Mas nós queremos buscar, meu Deus, o Senhor e a sua força, e buscar a tua face não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Lembrar das maravilhas que só o Senhor faz, dos seus prodígios e o juízo que sai da sua boca. Meu Senhor, assim como o Senhor escolheu Abraão, e de Abraão o Senhor fez as sementes. Nós somos sementes de Abraão, sementes de fé. Nós somos, meu Deus, o fruto da fé de Abraão,
porque a tua palavra nos alcançou. O teu Espírito está sobre esta pessoa, sobre a minha vida. Senhor, nós queremos que o teu Espírito tenha liberdade de se manifestar, porque sabemos que o Senhor não nos chamou para uma vida de medo, uma vida de culpa, uma vida de miséria. O Senhor não nos chamou para ser mendigos na fé. O Senhor não nos chamou para sermos miseráveis, meu Pai. Mas a tua palavra diz que Jacó se sentia como um verme pequeno. E o Senhor disse lá em Isaías: ó vermezinho de Jacó, eu sou contigo. O Senhor é contigo, e eu te digo que o Senhor vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. Você tem que crer. Você não precisa fazer com que o mar se abra. Você não precisa curar cego. Você não precisa fazer com que morto se levanta. Deus não está te chamando para fazer coisas impossíveis, mas Ele está te chamando para você apenas acreditar. Acreditar. A partir de hoje é você e Deus. A partir de hoje é você e Deus. Conta com Deus. E Ele tem que contar contigo também. Você também tem que ter força para poder estar diante da presença de Deus. E o Senhor Deus vai te abençoar. Eu não fiz oração em todo o Salmo 105. Nós fizemos apenas até o versículo 6 e o 7. Porque o Salmo 105 ele é extremamente longo. É meia hora só lendo ele. Mas se você quer aprender a falar com Deus, leia o Salmo 105. Falamos de Hebreus, uma parte de Hebreus, o Antigo Testamento, e falamos sobre Mateus, aonde foi uma palavra para nós refletirmos. Foi Mateus 8, 5 e 17. Eu sugiro que, caso você queira ler, falamos de Atos, mas eu não vou pontuar isso. Apenas Salmo 105 até o versículo 7, ou se você quiser ler todo, e Mateus 8, do 5 ao 17. Fica com Deus até amanhã. Lembra, não desista. Ainda que você não faça perfeito, continue fazendo. Fica com Deus.